Bíblia, na verdade, estamos na 26º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios 2, capítulo 2, versículo de número 3. O tema da exposição do estudo hoje é, por natureza, filhos da ira. Diz assim o texto sagrado: En hos kai remeis pantas, anestrafemen potentais epistemias, te sarcos remon, poiuntestai telemata te sarcos kaiton dionoion, kai remen tecna fisei, orgis hos kai roi loipoi. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Obrigado, pode se assentar. De forma impressionante, vemos a total degradação do ser humano não redimido, não restaurado, não resgatado pelo sangue da cruz de Cristo. Quer seja judeu ou gentil, como aponta o apóstolo Paulo, o homem sem a graça divina está morto espiritualmente por causa dos pecados, influenciado pelo inimigo, no caso Satanás, e controlado pelas próprias más inclinações do velho homem, da carne, estando assim sob irremediável condenação e castigo divino. Então, esse é o estado de toda pessoa que não está em Cristo Jesus. E desta forma tão impressionante, Paulo mostra para quem lhe endereça essa epístola o estado que antes de eles conhecerem a Cristo, antes de ter a fé em Jesus, qual era o estado deplorável, catastrófico em que eles viviam. Então o texto começa dizendo assim: entre os quais todos nós também antes andávamos. Essa a palavra aqui, todos nós, Paulo quer dizer, nós, Paulo, você sabe que ele era judeu, e o mundo daquela época era dividido em dois povos, judeus e não judeus, no caso, judeus e gentios. A palavra gentios significa nações. Deus havia dado o plano de salvação a Israel, a quem que Deus deu o culto, a aliança, a lei, as ordenanças. Deus deu para o seu povo Israel, a quem ele escolheu, tirando do Egito e fazendo um povo peculiar. Então, através de Israel, manifestando a vontade de Deus, manifestando a glória de Deus na vida transformada deles, as outras nações iriam ser salvas, crendo no Deus de Israel. Só que você perceba que Israel falhou nessa missão. E quando Israel deixou de ser luz para as nações, aí onde no caso entrou a igreja. Hoje nós estamos nessa posição, que nós apresentamos o Evangelho de Jesus, a palavra do Senhor, às pessoas através do nosso testemunho de vida, vida transformada, e através da pregação. Então a humanidade, os seres humanos são abençoados em Cristo Jesus através da mensagem do Evangelho do Senhor. Agora perceba que o apóstolo Paulo está falando, tanto judeus como gentios são incapazes, né? Então todos nós antes, ele fala desse estado aqui deplorável em que o homem vivia. Então ele está aqui agora dizendo, tanto judeus como gentios são incapazes de produzir nova vida à parte de Deus, porque quando Israel deixou de ser o povo peculiar de Deus, por não ter cumprido a vontade do Senhor, ou seja, eles rejeitaram o Salvador. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Agora, todo aquele que aceita Cristo, Deus dá o poder de ser feito filho de Deus. Então perceba aqui comigo, que o apóstolo Paulo está dizendo, tanto judeus como gentios, ele está dizendo, todos nós. Ele era judeu e agora está endereçando essa epístola para os gentios. Então ele está dizendo, todos nós estávamos mortos
Todos nós éramos influenciados pelo inimigo e todos nós andávamos nas inclinações da carne. Agora perceba isso aqui, eu volto a dizer, tanto os judeus como os gentios são incapazes de produzir uma nova vida a parte de Deus. Então nenhum ser humano tem condições de produzir uma nova vida, uma caminhada digna, honesta e justa diante do Senhor, se não for pela própria graça do Senhor Deus. Perceba isso em Gálatas, capítulo de número 6 e versículo de número 15. Porque você sabe que os judeus, eles buscam a salvação de que forma? Cumprindo rituais. Então eles acham que por eles cumprir rituais de cultos da antiga aliança, eles acham que serão salvos, mas não serão salvos por isso, porque a salvação não é pelas obras que eu faço, a salvação é pela graça de Deus. Aí olha o que Paulo diz aqui, ó, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, o que é a circuncisão? É o pacto que Deus deu para Abraão, lembra? Deus falou para Abraão, toda criança do sexo masculino que nascer na casa, na tua casa, ou que você adotar, ou um estrangeiro, tem que ser circuncidado. Você sabe, a operação da fimose, tirar aquela pele do órgão genital que ajunta a sujeira. E Deus falou, quem não fizer esse pacto da circuncisão, não faz parte do povo de Deus. Hoje para nós, em vez, era um sinal externo da aliança com Deus. Hoje para nós, a circuncisão, o que veio no lugar da circuncisão? O batismo. O batismo é um sinal, é um pacto com Deus. Quando nós estamos nos batizando nas águas, você está dando um sinal externo da aliança que você tem com Deus. Só que a circuncisão, então Paulo está dizendo, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, nem circuncisão, nem incircuncisão. Aqui tem uma lição muito profunda. Por que Paulo está dizendo isso? Porque os da circuncisão, quem são? São os judeus, aqueles que guardam os rituais de culto, da lei. Só que preste atenção, adianta alguém no dia de amanhã chegar e falar assim, eu quero me batizar. Então ele vai cumprir um ritual, tá certo? Então ele vai lá e vai se batizar. Só que ele ainda não tem a fé em Cristo Jesus. Ele ainda não foi transformado interiormente. O coração dele não foi operado por Deus. Não há uma circuncisão no coração. Esse batismo tem valia? Esse batismo serve para alguma coisa? Não serve para nada. Entende? Então é isso que Paulo está dizendo. A religiosidade sem a fé em Cristo não serve para nada. Então, se uma pessoa cumpre um ritual, entende, que é colocado para ela, para você entender, alguém vem para o culto, alguém participa do culto, canta louvores, só que essa pessoa não foi transformada, ela só está cumprindo uma religiosidade. Então isso não tem virtude. Agora preste atenção nisso aqui. Então tanto os da circuncisão, que no caso o povo religioso, quanto também os incircuncisos. Quem são os incircuncisos? Os irreligiosos. Tanto um contra o outro está perdido sem a vida em Cristo Jesus. Porque o máximo que a religiosidade, ou seja, o cumprir dos rituais, conforme já falei, o vir para o templo, oferecer louvores a Deus e assim por diante. Essa é a circuncisão, né? Então o máximo que a circuncisão consegue gerar é o quê? Gera uma aparência externa. E gera uma aparência externa. Parece que é, mas não é. Às vezes ele até se veste como crente, mas ainda não é, porque o coração dele não foi transformado. Então a circuncisão sem cumprir rituais, sem a transformação interior, é gerar um hipócrita. É da onde se origina a hipocrisia. A pessoa aparenta ser, mas não é o que de fato que aparenta ser. Tem jeito de crente, até parece crente, mas ainda não se tornou em um crente. Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Por exemplo, a exemplo disso nós vemos os fariseus. Eles não iam no templo, eles eram até dizimistas, hein? Jesus falou disso, vocês fazem bem em fazer isso, mas Jesus falou, mas vocês não guardam a justiça nem a misericórdia. Então veja, eles cumpriam rituais, eles estavam diariamente no templo, até oravam, mas Jesus falou, o teu louvor é da boca para fora. Lembra outro exemplo de que é
uma pessoa que só cumpre rituais? A mulher samaritana. Eu vou citar esse exemplo porque é um exemplo claro. A mulher samaritana é o tipo da pessoa que cumpre esse ritual. Por exemplo, ela disse para Jesus: mas os meus pais dizem que o certo é adorar no monte. Então ela dizia que era adoradora de Deus, só que não tinha a vida transformada. Ela dizia que adorava, mas continuava tendo uma vida toda enrolada no pecado. Então veja, perceba o que o apóstolo Paulo está dizendo, que a religiosidade, o máximo que ela consegue gerar é hipócritas. Ela não consegue gerar uma vida transformada, a religiosidade. Agora perceba isso aqui comigo. Então Paulo diz que nem a circuncisão, nem o cumprir rituais, isso não tem virtude. E nem também a incircuncisão. O que é isso? É uma pessoa que ele não é religioso, mas ele é um pagão, um gentil. E ele pode, o máximo com uma pessoa que não é irreligioso, é um pagão, é uma pessoa que não é devota a Deus, não é entregue a Deus, o máximo que essa pessoa consegue fazer é obras humanitárias. O que é uma obra humanitária? É promover o bem-estar, é a filantropia que a gente chama, né? Obras sociais. É alguém que ajuda alguém necessitado, é alguém que estende a mão para socorrer alguém. Só que mesmo ele sendo uma pessoa aparentemente boa nos seus atos, de ajudar o necessitado, de cobrir aquele que tem frio, de dar comida para quem tem fome, só que isso não gera nova vida. O que gera nova vida é estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora perceba isso aqui, que coisa tremenda. Em Atos 28, versículo 1 ao 2, Paulo, com 276 almas, tinha acabado de sair de um naufrágio, e ele foi parar numa ilha chamada Malta. E o texto vai dizer que os bárbaros, os homens ali, usaram de não pouca humanidade, porque eles fizeram uma fogueira, e ali supriram aqueles homens nas necessidades que eles estavam daquele frio. Então eles foram o quê? Humanitários, eles agiram com bondade para com aqueles refugiados ali. Só que a Bíblia diz que eles continuavam sendo perdidos, eles continuavam não servindo a Deus, eles continuavam não adorando a Deus. Então entende? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Então a virtude é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora perceba, Paulo vai dizer, então todos nós também antes andávamos. Essa palavra aí é uma palavra tremenda, andávamos, significa voltar-se para lá e para cá, ficar perturbado. Modo de vida, é um comportamento, então é um modo de vida que perturba, né? Então tem um sentido de conduzir a si mesmo, uma vida que gira em torno da pessoa, do seu ego, do seu eu, é tudo para ele. E tem um sentido também aqui no original de virar de pernas para o ar. Por quê? É uma vida totalmente do avesso, contrária a Deus. Então Paulo está dizendo aqui para os Efésios que antigamente a vida deles era do avesso. Era uma vida totalmente contrária a Deus, era uma vida completamente perturbada. Então este era o estilo de vida de Sodoma e Gomorra. Você sabe que a palavra de Deus vai falar sobre a condenação, o juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, e que na verdade é o retrato do mundo de hoje. Sodoma e Gomorra é o retrato do mundo de hoje. Na verdade, os dias de hoje estão pior do que Sodoma e Gomorra. E eu posso te dizer que aumentou muito mais a iniquidade do que naqueles dias. E é tão terrível isso, que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 13, versículo 13, que os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra eram chamados de grandes pecadores. Não eram apenas pecadores, eram pecadores em excesso, para você ter uma ideia. E você sabe da história, Deus mandou juízo, fogo e enxofre, que é sinal de condenação e do inferno, que esses componentes vai ter no inferno. Agora perceba só como que era o estilo de vida, como que eles andavam, como que o povo de Sodoma e Gomorra vivia. Você sabe que um dia Abraão e Ló, o rebanho deles aumentou muito, e ali começou a ter contenda entre os pastores de Ló e pastores de Abraão. E Abraão disse para Ló: nós somos parentes, nós vamos ter contenda entre nós somos crentes, então não vamos contender não, nós somos crentes, vamos resolver na paz. Aí Abraão pegou e disse assim: se você escolher para a direita eu vou para a esquerda, se escolher a esquerda eu vou para a direita, escolhe.
A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão, que parecia, não era, parecia o jardim do Senhor. E aí onde diz o texto, que ele, por aparência, ele foi ali naquela cidade e começou a residir lá. Só que aquele povo era um povo perturbado pelo seu estilo de vida pecaminoso. Agora, olha o que o apóstolo Pedro diz. Eu vou ler do versículo 2 Pedro 2, do 6 ao 7. Olha só. E condenou a subversão, que é a destruição, a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, primeira palavra aí, viviam, olha o estilo de vida deles, viviam impiamente. O que é impiamente aqui? Essa palavra impiamente significa ser incrédulo, agir impiedosamente. O que é impiedosamente? É sem piedade. O que é piedade? Devoção a Deus. Então a pessoa piedosa tem devoção a Deus. Então impiedade, sem devoção a Deus. Então esse povo era um povo incrédulo. Olha o estilo de vida deles, era um estilo de vida incrédulo e não tinha devoção ao Senhor em nada, absolutamente nada. Olha o versículo 7, ainda mais como eles viviam, ó. E livrou, no caso Deus, o justo Ló. Por que justo? Porque vivia pela fé em Deus. Esse é o justo, é o que vive pela fé e tem um procedimento correto, honesto, justo. Então livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então vamos trabalhar isso aqui, ó, enfado, dissoluto e abominável. A palavra aí dissoluto, primeiro, né, enfadado, olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz que Ló, vivendo ali naquela cidade, ele estava enfadado da vida. O que é enfadado da vida? Vida é modo de viver, é forma de viver. Então ele estava enfadado com a forma de viver daquele povo ímpio. E a palavra enfado significa pesado, oprimir com maldades. Então o estilo de vida pecaminoso é opressor. Então o estilo de vida pecaminoso oprime, isso é algo opressor, é por isso que causa tantas perturbações. Agora, o que mais? A Bíblia diz que eles eram dissoluto. A palavra dissoluto significa lascivo, libertino, ou seja, libertino entende alguém que está entregue a todo tipo de imundícia. E por exemplo, lá em Gênesis 19:5, a Bíblia Sagrada diz que eles se entregaram às práticas da homossexualidade, porque Deus mandou 2 anjos lá na casa de Ló, 2 anjos na casa de Ló. Tem coisa boa chegando na tua casa, né, irmão? Deus mandou lá 2 anjos na casa de Ló, e o que acontece? Esses anjos não vieram como asas, nada disso, eles vieram em forma humana, eles estavam em forma humana. E os homens de Sodoma e Gomorra, quando viram aqueles 2 homens lá, novos, ele falou, está lá em Gênesis 19:5, falou para Ló, tira esses 2 homens aí que a gente quer conhecer eles. Conhecer ali é ato sexual. Então veja a situação degradante que aquele povo vivia. Eles tinham a prática do homossexualismo como algo normal de se viver. Para eles isso era normal. Veja por que Deus destrói uma cidade. Agora veja, abomináveis. A palavra abomináveis aí significa, é o que transgride as leis, e significa o sem lei, ou seja, sem lei tudo pode, se não tem lei eu posso tudo. É o que aconteceu em Juízes 21:25. E não havia rei naqueles dias. Rei é aquele que governa, aquele que dá leis. Então não existia rei naqueles dias, e o povo fazia o que bem parecia aos seus olhos. Veja o quadro, o declínio espiritual que há no livro dos Juízes. Por quê? Porque o povo fazia o que bem entendia. Eles eram Deus de si próprio, eles criavam as próprias leis. E qual é a lei deles? Aqui não tem regra, aqui não tem lei, aqui pode fazer o que você bem entender que está tudo legal. Então era assim que o povo de Sodoma e Gomorra vivia. Eu pergunto, hoje é diferente? Não é. E esse viver sem lei aí é no sentido de satisfazer a si próprio, é satisfazer o eu. Violento isso. Agora o texto diz, ó, e este versículo é de número 8, olha que coisa tremenda. Porque este justo, habitando entre eles, ó, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então Ló vivia naquela sociedade ímpia, dissoluta, ele estava vivendo um enfado terrível, havia um peso ali
na vida dele. E agora o texto vai dizer, essa palavra aí, afligia, significa torturar, atormentar. Ou seja, o cristão, ao ver este mundo perdido, imerso na vil concupiscência, que é o desejo proibido, das coisas proibidas, fica com a alma aflita. Por isso Paulo, escute isso, irmão, ele via o procedimento deles viver daquela forma como eles queriam, nas idolatrias, nas lascívias da vida, nas prostituição. A alma de Ló estava aflita, por quê? Porque aquele povo estava condenado ao inferno. É essa a aflição dele. A aflição dele, ele vê aquele povo desagradando a Deus, desonrando a Deus, e ele fala, Deus vai trazer o juízo nessa cidade, esse povo vai tudo queimar no inferno. Então a alma dele estava aflita por ver e ouvir aquilo que eles falavam, aquilo que eles faziam. O Ló ficava totalmente torturado. Presta atenção, uma alma em tortura, irmão. Ele estava com a alma oprimida de ver aquele estilo de vida que aquele povo vivia. É por isso, agora você percebe, quando em Atos capítulo 16, versículo 18, a palavra de Deus vai dizer que uma jovem possessa falava com Paulo, falava. E o que Paulo ficou, a Bíblia diz, no falar daquela jovem possessa? Ficou perturbado. E Paulo ficou perturbado até que ele teve que expulsar aquele espírito daquela moça. Por quê? Isto é o que o mundo pode oferecer. O máximo que esse mundo pode oferecer para nós é apenas perturbações. Este mundo contaminado, morto espiritualmente, influenciado por Satanás, vivendo os ditames desse mundo e imerso no seu próprio eu, as inclinações da carne, o máximo que esse mundo pode oferecer para nós crentes é perturbações. É isso que esse mundo traz para nós, apenas perturbações. Agora preste atenção com isso. Nós temos que fiquemos atentos nessa noite, pois nós somos os Lós desse dia. Porque Ló foi enviado lá como missionário. Ele foi enviado lá para ganhar aquele povo. Deus permitiu que Ló chegasse lá, já que ele estava lá naquela cidade, ele tinha que pregar ali a respeito do Deus de Israel, no caso, Deus de Abraão ainda naqueles dias, e Ló foi enviado como missionário naquela terra. Então nós somos os Lós desses dias. Deus nos enviou para essa terra para evangelizar essa terra. Deus nos levantou nessa terra para quê? Para pregar Jesus para esse povo, para que esse povo seja liberto dessa vida dissoluta, abominável, terrível. Agora perceba isso aqui comigo. Por que nós temos que estar tendo? Porque a Sodoma e Gomorra de hoje é o mundo. E Jesus falou em Lucas 17, do 28 ao 32, Jesus falou que a vinda dele será semelhante aos dias de Ló. Por que semelhante aos dias de Ló? Porque só quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra é que veio a destruição. Assim será com a igreja será arrebatada e essa terra passará a grande tribulação. E olha o que Jesus disse, eles comiam, bebiam, que é glutonaria e bebedices. Eles compravam e vendiam, faziam os negócios da vida todo torto, sem honestidade, sem caráter e assim por diante. E a Bíblia diz que eles construíam e edificavam, só pensavam na vida aqui na terra. E aí Jesus pegou e disse o quê? Olha, quando chegar a minha vinda, aquele que está no alto, no telhado, não desça. O que é estar no alto? É estar na posição de salvo, então não desça. E quem estiver no campo trabalhando, não olhe para trás. O que é no campo trabalhando? Aquele que estiver no trabalho da evangelização, da obra do evangelho, não volte mais atrás, continue firme. Aí o que Jesus conclui dizendo? Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que eu tenho que lembrar da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló se perdeu naquele mundo. Então eu tenho que me lembrar da mulher de Ló. Pelo quê? Eu não posso me deixar levar para esse mundo. Eu não posso, então eu tenho que estar atento, eu e você temos que estar atento com isso. Oh meu Deus do céu, porque Ló foi lá, a família dele era família de crente, toda a casa dele, a esposa, os filhos eram crentes, só que a esposa e as filhas se perderam lá, então isso mostra primeiro que a salvação é individual. Segundo, eu tenho que saber aonde eu estou convivendo com a minha família, o ambiente que eu estou colocando a minha família para conviver. Terceiro, eu tenho que preparar a arca para mim e para minha casa, na fé do meu Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eu profetizo aqui, ninguém da tua casa vai olhar para trás.
ninguém da tua casa vai se perder. Que ninguém se perca. E o único que pode nos libertar, escute isso que eu vou falar, o único que pode nos libertar dessa vida dissoluta e miserável, o único que pode e como fez na nossa vida é Cristo. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, o capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer que Cristo nos resgatou da vã maneira de viver. A palavra vã ali significa inútil, sem propósito. Então a vida sem Cristo é vazia e sem propósito. O que é propósito? Propósito é algo que te leva para frente. Agora você entende por que o ser humano nunca vai andar para frente? Porque não tem Cristo. Agora quem tem Cristo está no propósito. Ele não vive uma vida retrocessa, retrógrada. Ele vive uma vida progressa, avante, aleluia. Então Cristo nos tirou da vida vazia, da vida oca, da vida vã, e Deus deu um norte na nossa vida. Deus nos deu um propósito. Só Jesus faz isso. Agora veja o versículo 3, a parte B. Nos desejos da nossa carne. Eita, nos desejos da nossa carne. A palavra, então andávamos nos desejos da nossa carne. É assim que, eita irmão, da onde Cristo nos tirou, hein? Que situação. Então desejos, a palavra desejo aqui, presta atenção, não é apenas um desejo qualquer. Aqui no original é um desejo forte, desenfreado, ou seja, que não tem freio, pelaquilo que é proibido. Vou repetir, ó. Desejo forte, desenfreado, pelaquilo que é proibido. É ter um profundo desejo daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Então preste atenção. É justamente essas inclinações carnais que Jesus ensinou que sufocam a palavra de Deus e tornam ela infrutífera. Marcos capítulo 4, Jesus vai falar sobre, e tanto Mateus 13, fala da parábola do semeador. E no capítulo de número 4 de Marcos, versículo 19, ele falou que a palavra quando cai entre os espinhos, ela não dá fruto. Por quê? Porque os cuidados dessa vida, as riquezas dessa vida, as cobiças dessa vida, as ambições dessa vida, sufocam a palavra de Deus, tornando ela infrutífera. Agora perceba porque existem pessoas que recebem a mensagem de Deus, recebem a palavra de Deus, mas elas não conseguem frutificar na sua vida. Por que elas não conseguem frutificar? Porque eles continuam vivendo na carne. O viver na carne, que é o velho homem do pecado, sufoca a palavra, torna a palavra na vida daquela pessoa, especificamente no coração daquela pessoa, torna a palavra infrutífera. Porque o natural daquele que recebe a palavra, ele vai dar fruto. E qual é o fruto que ele vai dar? Fruto digno de arrependimento. Mas por que tem pessoas que não conseguem frutificar? Porque ele não saiu da carne, ele permanece andando na carne. E aí a palavra, na vida daquela pessoa, ela não tem força de frutificar, porque o que predomina na vida desse homem, dessa mulher, é a carnalidade. Agora percebe isso aqui comigo. Tiago, esse texto é muito forte, gente. Tiago, ele vai falar a respeito dos desejos, das tentações. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, olha o que Tiago vai dizer. Mas cada um é tentado, quando atraído, ali engodado, é seduzido, pela sua própria concupiscência. Desejo, concupiscência, é a mesma coisa, ou inclinações, é tudo a mesma coisa, é desejo por algo proibido, tá certo? Então quando você lê na Bíblia desejos, aqui no caso, nesse contexto, concupiscências, ou inclinações da carne, é a mesma coisa. Agora perceba isso aqui comigo, não, versículo 14, o texto vai dizer, ó, cada um é tentado, atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Então, próprio desejo que tem pelaquilo que é proibido. Perceba isso aqui comigo, ainda no versículo 14. A palavra aqui, atraído, significa capturar com uma isca, enganar através de agrados. Como é que um pescador pega um peixe? Ele joga a isca. Para o peixe, aquela isca parece algo bom. Ela fala, é algo bom, vai me alimentar.
Só que quando ele pega a isca com aquilo que agrada a ele, leva ele para onde? Para a morte. Então é isso que o inimigo faz. O inimigo, ele sabe do que a nossa carne gosta. Ele sabe o que o homem caído gosta. Então ele pega e põe na isca. Aí fala, vem cá. E seduz. Aí o ser humano fala, isso aí é gostoso. Aí a hora que ele abocanha, leva para a morte. É forte, né, isso, né? Agora pega isso aqui. O texto, então presta atenção. O inimigo fez isso com Eva. É isso que o inimigo fez com Eva. O inimigo lançou uma isca e ela foi e mordeu a isca. E qual foi a isca que o inimigo jogou? O inimigo seduziu ela. Com o quê? Ó, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Então ela foi seduzida pelo quê? Você que nem Deus. Então ela falou, o quê? Vou ficar sendo mandada? Vou ficar debaixo de submissão? Eu vou ser uma deusa. Eu vou mandar agora. Aí o inimigo foi e enganou ela. E ela foi e mordeu a isca. A hora que comeu, ficou que nem Deus? Olha onde levou o ser humano. A miséria que levou o ser humano. E ele falou outras mentiras mais. Ele falou que se ela comesse, não iria morrer. Em outras palavras, está dizendo, você não precisa de Deus para ter vida eterna. Uma outra mentira. Então ela foi seduzida por essas coisas. Porque não tem vida eterna sem Deus. Porque a vida eterna é conhecer Deus. Eu vou repetir de novo. Sabe o que é a vida eterna? João 17. A vida eterna é essa. Crer em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho. Aleluia. Isso é a vida eterna. Agora preste atenção comigo aqui. Pela própria concupiscência. Essa própria concupiscência está falando de algo individual, própria. Então cada um tem um desejo. Presta atenção. Cada um tem um desejo próprio. E o inimigo sabe qual é o desejo próprio de cada um. Agora preste atenção. Aqui descreve a natureza individual da cobiça. Os desejos carnais são diferentes de pessoa para pessoa, devido às tendências herdadas do ambiente de criação, ou seja, de onde ela foi criada, o ciclo familiar, aonde a família dela costumava ir, e de escolhas pessoais que essa pessoa faz. É por isso que existem pessoas que são atraídas pela prostituição, porque o ambiente que ele nasceu foi um ambiente de prostituição. Existem pessoas, pode ter aqui, muito provável que tenha, que o primeiro contato sexual que teve foi com o pai levando ele na casa de prostituição. Veja só. Então, o ambiente da casa dele é um ambiente de prostituição, de pornografia. Ele aprendeu na própria casa dele essas coisas. Ou no ambiente de amizade que ele vivia. Então isso desencadeou essa tendência na vida desta pessoa. Outros têm, por exemplo, a tendência às riquezas, porque nasceu num ambiente onde as pessoas davam tudo por dinheiro. Corriam atrás, faziam de qualquer coisa, roubavam, matavam por dinheiro. Então ele vai ser atraído por essas coisas. Outros pela fama, a pessoa queria reconhecimento. Entende? Então cada um tem a sua própria concupiscência. Agora percebe isso aqui comigo. O texto vai dizer no versículo 15, agora vamos para o 15. Olha só. Depois, havendo a concupiscência concebido, sabe o que é conceber? É engravidar. Conceber essa palavra é usada com a mulher que tem relacionamento com o homem, engravida. Então olha só, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. O que aqui Tiago está querendo dizer? O pecado é resultado de um processo. Então o pecado não é uma coisa instantânea que acontece. O pecado é um processo. E qual que é o processo do pecado? O processo gestacional. A pessoa entra num processo gestacional. Como assim, pastor? Existem pessoas que no momento da tentação ficam grávidos. Presta atenção. Ser tentado é pecado? Não. O inimigo tenta a todo momento. Ele tentou muitas vezes você de não vir no culto. Isso é uma tentação. Só que você venceu a tentação e está aqui dando glória a Deus. Então preste atenção. Você ser tentado não é pecado. Agora, quando você, presta atenção, quando você se relaciona com a tentação, aí peca. Foi por isso que Jesus ensinou, está escrito, se for pego em ato de adultério, a pessoa adulterou, né? Mas Jesus falou assim, é digno de morte e tal, mas Jesus disse que estava escrito na lei, mas ele falou, se você olhar
para uma mulher com cobiça, já adulterou. Por quê? Porque ele concebeu, ele engravidou. Pastor, me dá um exemplo bíblico. Davi, segundo Samuel 11, ele estava no palácio da sua casa e ele viu a Betseba. Ele foi tentado, o inimigo falou: olha que coisa linda para você, Davi. E Davi se relacionou com aquela tentação. Quando ele viu a Betseba nua, o que ele deveria ter feito? Eu repreendo isso em nome do meu Deus. Eu rejeito isso. Esse prato do inimigo eu rejeito. Então ele não teria se relacionado e não geraria um fruto da tentação. Só que quando ele viu, porque a tentação vem pelo ver, a entrada da tentação está nos olhos ou no ouvir. Então quando ele viu a Betseba, ele falou: eu quero. Ele aceitou no coração. Então presta atenção, ele engravidou aquela gestação. Aí o que acontece? Só precisava de tempo para ele consumar o pecado, mas ele já tinha dado luz, já tinha concebido no coração dele, já estava o desejo no coração dele. O que ele precisava? Só de uma oportunidade para consumar o pecado. Então tem pessoas que o inimigo tentou, ele ainda não fez, mas já está no coração. Ele só está esperando uma oportunidade para ele cair no adultério, para ele cair de novo nas velhas práticas. Ele só está esperando por quê? Porque está no coração, ele já está grávido, já está ali se relacionando com aquele bebê maldito, espiritualmente falando, tá? Esse bebê da gestação da concupiscência. Você entendeu o que eu estou falando? Então isso é uma gestação maldita. Porque a pessoa, presta atenção, ela já está comprometida. E aí o que tem que fazer para se livrar disso? O que tem que fazer? Se concebeu, você foi seduzido, engodado e acabou mordendo a isca, o que faz? Clama por misericórdia. Se clamar por misericórdia, vai abortar isso aí. Vai abortar esse filho maldito da concupiscência. Estou sentindo o temor de Deus aqui, gente. Aleluia. Então só assim, porque a pessoa quando ela está na isca, meu amado, é só Deus para tirar, e Deus tira. Ela pecou, mas ainda não consumou o ato, entendeu? A pessoa tinha, estou dando aqui exemplo, a pessoa tinha um problema com bebida, e de repente ela passou e olhou. Eu já tive uma experiência com uma pessoa que Deus fez a obra, e um dia ele passou num lugar e ele viu o povo festejando, ele viu aquele copo de cerveja, ele chegou, ele falou: cheguei a babar. E ele pegou e ligou para mim: pastor, eu falei: mata isso aí agora. E eu falei para ele: mata isso aí agora, senão você vai consumir. Falei para ele, porque ele engravidou. Eu falei: mata isso aí. Não demorou muito, ele não quis matar o bebê. Tomou. Shanaka manaya. Terá calabachande comanai. Eu sinto o temor de Deus aqui para liberar uma palavra. Se alguém tinha mordido a isca do inimigo, Deus está dizendo: eu quebro o arco, corta a lança, eu te dou vitória. Meu Deus. Ei, calabaraia. Enerquiamante comanai. As inclinações da carne faz com que o homem venha submergir. Vou repetir: as inclinações da carne, as concupiscências, os desejos da carne faz com que o homem venha submergir. 1 Timóteo 6,9. Olha que o apóstolo Paulo fala: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que é corrosivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Aqui ele está falando daquele que é seduzido por riquezas, mas aí tem várias outras seduções que eu já falei aqui. Agora presta atenção: toda sedução, toda inclinação à carne só leva a um lugar: subversão. Veja só, essa palavra submergem significa afundar, arrastar para o fundo. Então as concupiscências da carne é um fardo que o ser humano carrega e faz cair no mais profundo do abismo. E qual é o mais profundo do abismo? Morre fisicamente e depois vai morrer eternamente. Porque a pessoa morreu na carne, ela morre fisicamente na carne, automaticamente ela vai ser atormentada o resto da eternidade, um tormento que não terá fim. Então essa é a subversão, é horrível, é terrível, e que Deus livre a nossa cidade disso, que Deus livre a nossa nação disso, que Deus livre os moradores da terra disso.
Perceba aqui comigo. Somente a verdadeira vida em Cristo nos liberta das inclinações da carne. Diga isso comigo. Somente a verdadeira vida em Cristo Jesus nos liberta das inclinações da carne. Quero ler o texto, Gálatas 5:24. Olha que texto lindo. Leia comigo, 3, 2, 1. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Então os que são de Cristo crucificaram a carne. Aleluia, meu Deus. Presta atenção. Ser um mero religioso não liberta do poder da carne. Vou repetir. Ser um mero religioso não nos liberta do poder da carne. O que é ser um mero religioso? Já falei. É alguém que vem aqui no templo, vem aqui no culto, ouve a palavra, até ora aqui no culto, até oferece louvores, mas não deixa a palavra entrar e fazer morada, não deixa o Espírito Santo transformar. Ele não dá lugar para a transformação, então essa pessoa continua vivendo na carne, e isso não te liberta. Então a única coisa que me liberta é a vida, é a total vida em Cristo Jesus, me liberta das inclinações da carne, das tendências da carne. Observe que em Números 11, o 4 ao 6, o texto vai dizer, em tanto Êxodo 12, 38, que existia um povo egípcio, uma mistura de povo, que saiu do Egito e foi com o povo de Israel, na caminhada do deserto. Só que o texto diz que aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles iam para o culto no tabernáculo que Deus instituiu, eles participavam do culto, mas eles não tinham mudado de vida. Por quê? Quando o povo estava no deserto, o texto vai dizer, o texto que eu já citei em Números 11, do 4 ao 6, eles pegaram o texto e diz, e o vulgo, que é o populacho, a mistura daquele povo, sentiu desejo das coisas do Egito, desejo, inclinação da carne, sentiu desejo, ele falou, ai que saudade dos pepinos, dos melões que nós comíamos no Egito. Eu fico assustado com aquele crente, que ele pega aquela foto de antigamente, no meio do barzinho, tomando cachaça, aprontando e falava, ai que saudade desse tempo. E eu tenho medo desse crente aí, viu? E eu tenho um pavor dessas pessoas aí. Isso aí é populacho, é vulgo isso aí. Saudade? Que saudade o quê? Eu tenho pavor dessa época. Aleluia, eu tenho alegria dessa época aqui agora, lavado e remido, filho, do sangue do Cordeiro. Então, o velho homem, presta atenção, o velho homem tem que ser crucificado com Cristo. Cristo não tomou a nossa posição de pecador. Cristo se fez pecado, ele não era pecador, ele se fez, ele tomou o nosso lugar. E Cristo estava o que na cruz? Mãos cravadas e pés cravados. Uma mão cravada, crucificada, consegue se mexer? Um pé cravado, consegue se mexer? É por isso que eu estou crucificado com Cristo. A minha carne não... A minha mão, ou seja, eu não faço mais as obras da carne. O meu pé, os meus pés não caminham em caminhos tortuosos, porque eu estou crucificado com Cristo. Amorá, siri, baraia, eleketer, amante, kovasnai. O meu velho homem foi crucificado com o Senhor. Aleluia. Agora veja a parte C do versículo, tem muito conteúdo aqui, por isso que eu estou indo adiante. A parte C do versículo 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Gente do céu, vou ler de novo, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui, fazendo a vontade da carne, isto é, produzir, fazer o que a carne deseja. Então fazer a vontade da carne é quando alguém produz a vontade dela. Ou seja, a carne te diz, pronta isso, faz aquilo, e você segue a vontade dela. Por quê? Porque está preso a isso, né? Então o domínio da carne do velho homem acaba na cruz de Cristo. Na cruz o homem é liberto para viver segundo a vontade de Deus.
1 Pedro 4,2, veja isso comigo. É somente na cruz que o homem é liberto, e liberto para quê? A carne não pode me dominar mais. Diga isso comigo. Na cruz de Cristo, eu entendo que a carne não pode me dominar mais. Diga forte, isso é pedagógico. Diga, eu não estou dominado pela carne. O meu Deus, Ele me tem por inteiro. Se é verdade, se manifeste falando alguma coisa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Rabaia, para calabarás, terabacalabarachande calabaia, teque palabatara bacalabaraxéria. Você não está no domínio da carne, você está tomado pela presença do Espírito Santo. Veja, para que no tempo que vos resta, aqui no corpo humano, na carne é corpo humano, não vivais mais segundo, olha lá, os desejos dos homens, os desejos da carne, ou seja, as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então o tempo que me resta nessa terra, eu não vou estar nessa terra fazendo a vontade da carne, porque Cristo me libertou dessa maldita carne caída, do velho homem, do pecado. Agora a vida que me resta na terra, eu vou viver para fazer a vontade do meu Deus. Naraia, estou sentindo Deus aqui, gente. É por isso que eu e você oramos a bondade do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Mão direita para cima e diga que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Quantos podem glorificar a Deus por viver na vontade de Deus aqui? Deixa eu ver. Quem glorifica a Deus? O que prevalece não é o desejo da carne, o que prevalece é a vontade de Deus. Não seja feita a minha, ó Pai, mas a tua vontade. Ele miraia para pore barrasse, que lebre o manai. É a vontade do Pai. Ao romper com a carne, o crente tem autoridade para orar. Venha o teu reino de poder, o teu reino que me libertou do pecado, o teu reino que me libertou da influência do mundo de Satanás, o teu reino que me libertou de mim mesmo, da carne. Venha o teu reino, agora estou pronto para fazer a tua vontade. Meu Deus do céu, aleluia. Ninguém conseguirá fazer a vontade do Pai se não for liberto. A libertação em Cristo justamente nos dá o direito de fazer a vontade do Pai. Irmão, dobre a tua atenção, porque agora eu vou entrar aqui num algo muito poderoso. Isso aqui é transformador, que você vai ouvir agora. Então, na inclinação, olha lá, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só, a palavra aí pensamentos significa agitar na mente, que é a disposição mental, é o processo de pensar. Por isso que é agitar na mente. Para você pensar, você tem que pôr ela para funcionar. Entendeu o mistério aí? Então, olha só que coisa tremenda. Nós éramos contaminados com maus pensamentos. Pensamentos carnais contrários ao Senhor. Então presta atenção, a nossa mente estava corrompida. A minha mente, a sua mente, antes de Cristo entrar na história, a nossa mente era deturpada, era corrompida. Então os nossos pensamentos eram totalmente contrários à vontade de Deus, eram pensamentos carnais. Agora perceba isso aqui comigo. Olha que coisa tremenda isso aqui, gente. Colossenses 2,18. Olha que Paulo vai dizer: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado, que é soberbo, na sua, olha lá, carnal compreensão. O que é compreensão? É o entendimento, é o pensamento. A pessoa, através do pensamento, ela tem a compreensão, ela tem o entendimento.
Ela tem um discernimento. Então o texto está dizendo que o homem sem Cristo, o entendimento dele é carnal, a compreensão dele é carnal, o pensamento dele não pode ser bom, é só pensamento mau, contrário à vontade de Deus. E por que isso acontece? E por que isso acontece? Porque o homem por si só é incapaz de entender e compreender as coisas de Deus. Eu vou repetir, o homem por si só, ele é incapaz de entender e compreender as coisas de Deus. E 1 Coríntios 2,14 vai dizer, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele não compreende, porque as coisas do Espírito lhe parecem loucura. E por que não pode entender? Porque a mente dele é carnal, e a salvação é algo espiritual. Então a pessoa que tem a mente carnal vai entender as coisas espirituais? Não tem possibilidade de uma pessoa compreender. Agora veja só, sem a iluminação do Espírito Santo, o entendimento do ser humano é carnal. Por exemplo, aqui que o Paulo dá o exemplo aqui, culto de anjos. O que é culto de anjos? Culto a anjos, a Bíblia permite eu cultuar anjo? Não, isso é idolatria. Anjo, embora seja um mensageiro de Deus, ele é um servo de Deus como eu e você. Se aparecer um anjo diante de você, não se ajoelhe diante dele. Quando um anjo aparecer diante de você, simplesmente receba a mensagem de Deus que mandou através dele. E nada mais. E dependendo de tanta glória que ele estiver resplandecendo de Deus, aí tu cai mesmo. Mas não se prostrando diante dele, se prostrando diante da glória que ele está portando, a glória de Deus. É o que aconteceu com Daniel. Quando Gabriel se manifestou, Daniel não resistiu. Era tanta glória de Deus ali. A glória não era do anjo. O anjo não tem glória própria. É que nem o crente, você e eu não temos glória própria. A glória que está em nós é a de Deus. Eu e você não temos luz própria. A luz que em nós radia é a luz de Deus. Agora presta atenção. Da onde surgiu o culto a anjos? Da mente carnal. Então culto a imagens de escultura, presta atenção, isso é uma invenção da mente carnal. Por que as pessoas adoram bicho, adoram animal, adoram tantas coisas? Porque isso é uma invenção. Eles, entende? É uma invenção da mente carnal, contrária à vontade de Deus. Então era isso que nós éramos. Ninguém conseguiria agradar a Deus e entender a Deus. Era totalmente avesso à vontade do Senhor. Agora, observe, isso aqui, você sabe que culto a anjo é idolatria. Isso é obra da carne. Gálatas 5:20. E as obras da carne são manifestas: prostituição, lascívia, impureza, idolatria, e assim vai. Tem uma relação imensa. Então é isso que o ser humano em si consegue produzir. Então a mente carnal dele, é por isso que ele fica inventando um monte de coisa que contraria a palavra de Deus e a vontade de Deus, porque a mente dele é deturpada, é corrompida. E agora preste atenção, quando o servo de Deus, a serva de Deus, no caso, se tornamos assim, ao nascermos de novo, nós recebemos o quê? A mente de Cristo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. Põe a mão na cabeça e diga: eu tenho a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Ou seja, passamos a entender, a conhecer os pensamentos de Jesus. Então pensamos como Ele pensa, agimos como Ele age. Logo os meus pensamentos e vontades estão sob a total submissão do meu Senhor. Então, quando Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo falou: vocês têm a mente de Cristo. O que é isso? Eu penso como Cristo pensa. Eu consigo entender como Cristo entende. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é Deus, Ele perscruta o divino e Ele revela para mim. Aleluia! Que coisa tremenda, sobrenatural isso. Uma mente carnal não passa nem perto de entender essas coisas. Isso é algo sobrenatural. Agora nós temos que entender que a nossa mente é um campo de batalha, onde o inimigo quer ter acesso a ela. Escute, a minha mente, a sua mente é um campo de batalha. E o adversário quer a todo tempo ter acesso à minha mente, ter acesso à sua mente. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos colocar dentre as armaduras capacete da salvação. Agora escute isso aqui comigo.
É por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro 4, olha o que a Bíblia vai dizer que eu tenho que fazer com a minha mente. Está aqui, ó. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, aqui na carne é no seu corpo, na cruz de Cristo, né? Na cruz do Calvário. Ó, armai-vos também vós com esses pensamentos. Então presta atenção, armai-vos, ó, armai-vos o vosso pensamento. O que é armar o pensamento? Oh meu Deus, eu estou num campo de batalha. A minha mente tem que estar armada. Não pegaram. Paulo está dizendo que eu tenho que ter uma mente armada. Com o quê? Quais os pensamentos que a minha mente tem que estar armada? Armada com a cruz de Cristo. Então o crente que vai para a mensagem, presta atenção, essa palavra aí, armar, significa equipar-se com armas. Então pensar na cruz de Cristo, entender a mensagem da cruz, é uma arma contra as investidas do inimigo na mente. É por isso que todos os meses nós chegamos aqui e tomamos Santa Ceia, porque em 1 Coríntios 11, 25 diz, quando você se reunir para cear, fazer isso em memória de mim. O crente quando ceia, se arma contra os bombardeios do inferno. Então entender a mensagem de Cristo, entender a obra da cruz, é armar, ter a sua mente armada. Aí o inimigo vem contra a sua mente, a mente está lá, sai daqui, aqui não tem espaço para você. Essa mente já está tomada pelo sangue, essa mente já está tomada pelo poder de Deus, essa mente já está tomada pela graça de Deus, aleluia. Aí o inimigo quer lançar medo, mas o crente já está armado, ele já venceu a morte em Cristo Jesus. Você sabe qual que é a maior arma do inimigo contra o ser humano? É a morte, mas só que a morte não pode assustar um crente genuíno. Por que a morte não pode nos assustar? Porque a morte é a minha libertação. Não entenderam isso aqui? Por que a morte é a minha libertação? Porque enquanto eu estou nesse corpo mortal, eu estou sujeito à queda, mas depois que eu morrer, eu entro na vida eterna, ninguém mais me derrubará. Para o crente, a morte não é o fim, é a libertação para a nova vida. Então o crente quando está armado, meu Deus, olha, diga mente armada. É isso aí. Agora pega isso aqui. Por isso o inimigo levanta sorrateiramente falsos pregadores, para corromper a mente das pessoas. Veja isso aqui, que lindo. Isso aqui é lindo demais. 2 Coríntios 11, o 3, eu vou ter que ler, porque são textos pouco conhecidos. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que é ter a mente corrompida? É deixar de pensar como Cristo pensa. Ou seja, é não agir em conformidade com a palavra. Isso é sair da simplicidade de Cristo. Então o adversário levanta falsos pregadores, como que eu sei, está aqui, versículo 4, agora volta a outra versão. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, presta atenção, pregar-vos outro Jesus, que não temos nós pregado, ou recebereis outro Espírito que não seja o Espírito Santo, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então aqui Paulo está dizendo o quê? Estão falando de outro Jesus, outro Espírito Santo e outro Evangelho. Então no meio da igreja de Corintos, se manifestou falsos pregadores, e de forma sorrateira, estavam corrompendo a mente dos crentes, trazendo uma mensagem light, diet, denorex. Entendeu aí o mistério? Aquela mensagem sem comprometimento, sem renunciar, sem carregar a cruz. Aquela mensagem só de portas abertas, só de prosperidade terrena. Teologia de prosperidade, teologia de coach. Isso aí está tudo corrompendo a mente. Ou seja, estão falando de outro Jesus. Jesus falou, eu não sou esse Jesus que vocês estão pregando aí não. Aí o Espírito Santo falou, eu também não sou esse Espírito aí que estão falando aí não. E ainda Jesus pega, e esse evangelho não é o meu evangelho. Agora veja como que isso é terrível. Ainda em 1 Coríntios 11, o 14 e 15, olha lá, olha o que Paulo diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Está vendo como que ele é sujo? Ele aparece para muita gente aí como um anjo de luz, como aqueles profetas do revelamento.
É assim que ele aparece. Parece ser luz, mas é treva pura. Aí vai pregando esse evangelho, ensinando o povo só a barganhar com Deus, não ensina o povo a orar, não ensina o povo a lutar contra o pecado, não ensina o povo a ser uma pessoa obediente, só ensina isso. Vem aqui, faz um misterinho aqui, toma lá e dá cá e acabou. Pode continuar a sua vida que está tudo legal. Esse não é o evangelho de Jesus. Veja, não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram. Olha lá, Satanás tem ministro, filho. Ele tem gente servindo para ele, e por isso que a gente tem que tomar cuidado. E eu tenho um temor muito grande de quem eu trago aqui para ministrar. Aqui não vem aqui em cima desse púlpito, desse altar, um transfigurado aqui. E sorrateiramente prega esse evangelho de ringue, colocando um irmão contra o outro. Coisa é séria, hein? Agora veja isso aqui comigo. Então a nossa mente não pode ser corrompida, gente. Pensar, escute isso, pensar é uma ocupação. Por isso Deus nos ensina a vencer as ansiedades da vida. Vou repetir isso aqui. Pensar é uma ocupação. Você sabia, irmão, que pensar dá trabalho, irmão? É. Você não tem noção. Pensar, filho do céu. Por isso tem gente que tem preguiça de pensar, irmão. Porque dá trabalho. Aí vai ler, fala, não entendi isso aqui, abre mão. Aí a mente preguiçosa. Meu Deus. É forte essas coisas, né, gente? Então vamos lá, pensar é uma ocupação, por isso Deus nos ensina a vencer as ansiedades da vida. Por que Deus me ensina a vencer as ansiedades da vida? O que é ansiedade senão uma pré-ocupação? O que é uma pré-ocupação? É eu me preocupar com algo que não vale a pena. Então a ansiedade é alguém que está preocupado com algo que não vale a pena você se preocupar. Vou ler, vai. Efésios 4:6. Estudo aqui é estudo. Perdão, Filipenses 4:6. Do 6 ao 8, olha lá. Não estejais inquietos aí, ansiosos, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graça. Olha que texto lindo agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos aí a mente. Então, Deus guarda a nossa mente e Deus guarda o nosso coração. Aleluia. Diga isso, Deus guarda a minha mente, Deus guarda o meu coração. De novo, Deus guarda a minha mente, Deus guarda o meu coração. Aleluia. 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 Olha isso aqui. Oh meu Deus do céu. Versículo 8. Depois eu explico, aplico. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que é nisso pensai? Ocupa a tua mente com aquilo que é bom. Então, ocupar a mente com oração e palavra, a maior ocupação do crente tem que ser a oração e a palavra. Meu Deus do céu. Quem ora e lê Bíblia não perde tempo, está bem ocupado, está bem protegido, está bem guardado. Por quê? Nós temos necessidades espirituais e necessidades intelectuais. Então quem ora e medita nas Escrituras está em uma grande ocupação, ou seja, não tem mente vazia. Por isso que o diabo não consegue trabalhar na tua mente. Eu vou falar de novo, não é possível uma coisa desta. Você sabe por que o diabo não joga caraminhola na sua cabeça, fazendo com que você fique ansioso, e agora o que vai ser, e o amanhã? Sabe por que você não está ansioso? Sabe por que você não está atribulado aí, quase investindo em Satanás? Porque está ocupado na oração e na palavra. Oração e palavra, não está com a mente vazia.
E agora, levante a mão direita, que é uma profecia. Deus guardará a mente e o coração dos ataques do inimigo e das preocupações da vida. Eu não sei o que é que tem te preocupado, eu não sei como o inimigo tem investido contra a tua vida, mas nesta noite Deus usa a minha boca para te dizer: Deus guarda a tua mente, Deus guarda o teu coração. A inimigo lança algo na mente da pessoa para ela não dormir, pensando no que tem que pagar, pensando no que tem que fazer. Aí o crente vai para o joelho, o crente dobra, aí quando ele ora ele fica em paz. Por quê? Porque o Espírito testifica: Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Meu Deus do céu, desceu aqui, gente, desceu aqui. Anarácia, Maracaxéria. Ah, meu Deus do céu. Irmão, está saindo um fardo da tua mente aí agora. A paz que excede todo entendimento. Pastor Marco, o que é a paz que excede todo entendimento? Alguém olha para você e vê você na luta, na prova, mas olha você em paz. Aí fala: como você pode estar em paz nessa luta? Aí você fala: é Deus que guarda, é Deus que guarda. Deus guarda a minha mente, Deus guarda o meu coração. Deus guarda a minha mente e meu coração. Se você não se ocupar com oração e com a palavra, você ficará suscetível aos ataques das preocupações da vida. Quem é que não tem preocupações da vida, irmão? Aparece: o que eu vou fazer? E aquilo outro. E meu filho que não apruma, e o marido que não se converte. Essas preocupações quer dominar a tua mente. Os maus pensamentos, como que querem dizer? Vai dar errado, vai fracassar. O inimigo vai lançando um monte de bomba aqui, ó. Mas aí o crente, está lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior de dia após dia se renova. Meu Deus do céu. Aí a mente está o quê? A mente está armada. A mente está armada. Meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou aguentar até o final dessa ministração aqui, gente. Olha o que a Bíblia me ensina. Eu tenho ainda bastante conteúdo aqui, eu quero entregar tudo hoje, ó. A Bíblia, a palavra de Deus nos exorta a fazer, sabe o que? 1 Pedro 1,13, não esquece nunca mais isso. Olha o que a Bíblia me ensina a fazer. Portanto, cingindo os lombos, você sabe que é cintura, tá? É cintura. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, uma melhor tradução, pensamento, tá? Então, cingindo, presta atenção, cingir o meu pensamento. O que ele está querendo dizer com cingir o pensamento aqui? A palavra, presta atenção, a palavra cingir significa preparar-se para aprender e pensar, estar com a mente preparada para agir. Então, cingir, eu vou te dizer de novo, cingir é preparar-se para aprender. É por isso que quando o crente vem aqui para aprender, ele tem que estar preparado. Aí a pessoa vem com a cabeça cheia, vai aprender o quê? Tem que armar a tua cabeça. Está vendo que vem um filho de Nabucodonosor lá no trabalho querendo te atormentar? Uma situação querendo te atrapalhar. Por quê? O inimigo queria enroscar a tua mente. Aí você chega aqui, aí está com problema disso, está com problema daquilo, aí a mente está toda embaraçada. A mente está toda estrunchada. Aí o que o apóstolo Pedro diz? Presta atenção, cinja a tua mente. O que é cingir? Essa palavra é própria da época, por quê? Porque esta palavra cingir era usada para prender a túnica, para que a pessoa pudesse se mover rapidamente. A túnica antigamente era vestes largas. Então se a pessoa fosse correr, como que fosse as irmãs com o saião aí se arrastando até o pé. Isso é uma túnica aí, para você entender. Então se a irmã consegue correr, vai fazer ela cair. Por quê? Porque tropeça. Então cingir, ele pegava as pontas da túnica e amarrava na cintura.
e as pernas ficavam livres, então ele podia correr. Então o que isso significa? Meu, se tu não falar nada agora, eu vou voar no teu cangote aí, meu. Então, sendo assim, cingir a mente é juntar todos os pontos não resolvidos do pensamento e rejeitando os embaraços dessa vida e aplicar-se de todo o coração e mente para buscar o meu Deus. Então, o que está te impedindo de você pensar e buscar as coisas de Deus? Uns pensamentos soltos aí? Ajunta todos eles, ó. Amarra, bem amarradinho. E você vai livremente funcionar. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Está tendo uma libertação. Levante a mão aqui. Eu estou na profecia aqui, hein? Levante a mão. Deus está libertando mentes aqui agora. Há uma libertação. Você tem que controlar esses pensamentos teu aí. Porque pensamento vem por seta. Às vezes você fala, meu Deus, que pensamento é esse? Nem parece que eu sou crente. É coisa do inimigo isso aí. Ele manda seta. Ele não tem domínio da tua mente. Você não está possuído por demônios. Você tem a mente de Cristo. Quem domina a tua mente é Cristo. Quem trabalha na tua mente é o Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo me faz lembrar o que eu aprendi. Então medita na palavra. E a palavra vai trabalhar na tua mente. A palavra vai agir na tua mente. Vai agir. A pessoa recebe uma mensagem dessa, um estudo como esse, chega no dia de amanhã, ela vai estar com a mente ocupadinha, ó. E essa palavra vai estar lá dentro, martelando. Até sua noite de sono vai ser melhor. Agora entende porque tem gente que tem pesadelo, vai dormir assistindo filmes de terror? Olha o que ele vai ocupar a mente dele. Aí vai ficar só com um pensamento ruim mesmo. Agora entende por que o inimigo luta no entretenimento para colocar muita coisa na cabeça do ser humano? Gente do céu. Vamos lá. Parte D do versículo. E éramos por natureza. Aqui vai esquentar, hein, gente? Tem alguém comigo aqui ainda ou já foram embora? Aleluia. Tem um povão aqui, hein? E éramos por natureza filhos da ira. A palavra natureza significa produção natural. Por exemplo, não tem como um peixe fazer coisa de cachorro, e não tem um cachorro fazer o que um peixe faz. Por quê? É natureza do peixe viver na água. Coloca um cachorro para viver dentro da água, ele vai morrer. Por quê? Porque é contrário à natureza dele. Então, um peixe produz aquilo que a natureza dele produz. É a produção natural. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, presta atenção, já pegaram. Então, éramos por natureza, filhos da ira. Presta atenção nisso aqui. Deus fez o ser humano perfeito. Diga isso. Deus fez o ser humano perfeito. Gênesis 1, 26. E façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então o homem era perfeito. Perfeito. Ele reproduzia a vida de Deus completamente na terra. Perfeito o homem era. Só que diante do pecado, após o pecado, o homem se tornou imperfeito. As nossas imperfeições entraram no pecado. O homem agora é cheio de defeito por causa do pecado. Abriu muitas lacunas na vida do homem. O homem que era completo, agora é incompleto. E agora o que ele precisa? A Bíblia vai dizer que após o pecado de Adão, nós herdamos, todo ser humano herdou a natureza caída de Adão. Não me chama natureza pecaminosa. Isso está errado. É natureza caída. Porque natureza é o que vem de natural, entende? E Deus não me fez pecador. Eu não nasci pecador. Entende? Eu nasci perfeito, mas o pecado agora, todo ser humano quando nasce, presta atenção, Deus fez o homem perfeito, mas só que agora ele tem a tendência pecaminosa. É por isso que está escrito em Gênesis 8, 21, Deus falou, eu não vou mais acabar com o mundo através da água, de um dilúvio, porque as inclinações do coração do homem são más desde a meninice, não de quando nasce, desde a meninice. Então é por isso que, porque se fosse desde a meninice, então a criança de ventre tem pecado. Aí cai em João 9, quem pecou? Eles ou os pais para que nascesse assim? Mas como que vai pecar estando dentro da barriga? Então acreditavam nisso. Então a criança fetal, e dependendo até certa idade, ela é incapaz de pecar. Só que ela tem já dentro dela, inerente a ela, a tendência pecaminosa. É só questão de tempo para começar a manifestar o pecado. Porque já é uma tendência pecaminosa. Entende?
Já está lá, uma tendência caída que o ser humano tem sobre a sua vida. Agora preste atenção nisso aqui. Por essa natureza caída, o homem desonra a Deus. Agora entende por que o homem desonra ao seu Criador? Desonra a Deus? Por causa que quando Adão pecou, todo ser humano herda a natureza caída. Diga, herdamos em Adão a natureza caída. Então todo ser humano tem essa tendência pecaminosa, essa inclinação à carne. Todo ser humano que não está em Cristo, ele está em Adão. E sendo assim, ele é um filho da ira. Então, por natureza, porque ele já nasce com essa tendência pecaminosa. Aí olha só que coisa interessante, vamos lá. 1 Coríntios 11, 14 e 15. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ou não vos ensina a mesma natureza, ó, presta atenção, a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Olha que mistério. Aqui natureza significa consciência básica humana, no sentido inato de saber o que é normal, o que é certo. Então, nós temos essa ciência do que é certo e do que é errado, porque nós temos a lei de Deus dentro de nós. A nossa consciência, a lei de Deus dentro de nós. Quando você acerta, te absolve, quando você erra, te condena. Agora presta atenção. É natural que o homem ter cabelo curto e a mulher ter cabelo longo? É normal. Isso é natural. Porque para a mulher ter o cabelo longo, crescido, é honra para ela. Agora, para um homem ter o cabelo de mulher, isso é desonra. Isso é natural. Agora presta atenção, e por que isso acontece? O hormônio masculino, a testosterona, acelera a perda dos cabelos dos homens. E o estrogênio faz o cabelo da mulher crescer mais e por mais tempo. As mulheres raramente ficam carecas, diga amém. Agora os homens... É a natureza. Aí aparecem umas entradinhas, uns misterinhos. Então é natural que o homem tenha cabelo curto e a mulher longo, mas o pecado alterou isso. Agora você vê um monte de homem com os cabelão aí. Com os cabelão que chega na cintura aqui. E ele acha bonito aquilo. Isso é contra a natureza. Agora vai apertar mais um pouco. Tem alguém comigo aqui ainda ou foram embora? Romanos 1, 23, vamos lá, olha lá. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? É natural que o homem adore o seu Criador. Só que o que o homem fez? É natural. Todos nós nascemos para adorar o Criador, para glorificar o Criador. Mas o que o homem fez? O homem saiu do uso natural, do curso natural. Então ele mudou a glória de Deus. O que ele fez? Fez animal, como um bezerro de ouro, e adorou. Então trocou a glória de Deus por uma imagem de bezerro. Então ele contrariou. Por que ele contrariou? Porque é a natureza pecaminosa dele. A natureza, no caso, é caída, a natureza caída dele, inclinada ao pecado, inclinada à carne, faz com que ele altere aquilo que é natural. Pegou, então o homem sem Cristo, ele tem esse estilo de vida, ele contraria o que Deus determinou, aquilo que é natural que Deus deixou. E aí onde você vê, irmão, como que você vê um homem se deitando com um animal? Bestialidade, você não sabe que existe isso, não? Por quê? Isso é normal? Um animal se deitar com um homem, isso é normal? Isso é totalmente fora do natural. E quem que inventou isso? A mente carnal do ser humano. O pecado é uma miséria. Como disse Paulo, não habita bem algum em mim, mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Vamos adiante, versículo 24. Não sai daí não, gente. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, desejos proibidos do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu próprio, olha lá, o seu corpo entre si. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então você vê que tem gente que mais honra o homem do que honra o próprio Deus. Mudaram tudo, inverteram as coisas naturais, que é bendito eternamente, amém. Só Deus é digno de ser honrado e glorificado. Ninguém pode ser mais honrado do que Deus. Mas eu não posso honrar Deus sem honrar o homem.
Ah, agora não quer dar glória, né? Eu vou repetir, não tem como eu honrar a Deus sem honrar o homem, porque o próprio João falou, como que vocês dizem que ama a Deus se você não ama o homem que você vê? Deus você não vê e está dizendo que ama, agora o homem você vê e diz que não ama? Então não tem como honrar a Deus se não honrar o homem. É por isso que você obedece o governo, as leis, por quê? Porque você está honrando o homem, mas em honra ao teu Deus. Vamos lá, olha só. Pelo que Deus, olha isso aqui, ó. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que é a mulher mudar o uso natural? Uma mulher se deitar com outra mulher. É normal uma mulher se deitar com outra mulher? Isso aí é natural? Não é. Uma mulher ter atração por outra mulher, isso aí é o que? É fruto da carne. Isso é obra da carne, isso não é obra natural que Deus deixou. Uma mulher não pode gostar de outra mulher, no sentido de ter relacionamento. É totalmente contrário, não tem como. Deus colocou um órgão genital numa mulher, colocou outro no homem. Não dá liga, meu filho. Não funciona o negócio. Raiz que a mente fértil inventa lá e um vira homem e o outro vira mulher. Vamos lá, versículo 27. Não sai daqui ainda não, hein? Vamos lá. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então veja, olha que coisa terrível. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Então eu entendo que é natural uma mulher gostar de homem, e um homem gostar de mulher. Eu vou falar isso aqui de novo, eu tenho que falar. É natural uma mulher gostar de homem, e um homem gostar de mulher. Eu vou falar de novo. Eu estou provocando mesmo, eu vou falar de novo. É natural uma mulher gostar de homem, e um homem gostar de uma mulher. A natureza caída produz essa aberração do lesbianismo e do homossexualismo. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Veja como que é diferente o desenvolvimento do corpo de uma mulher. Veja como é diferente o desenvolvimento do corpo de um homem. Deus não errou na fórmula. Esse desejo de homem que ele é homem não é de Deus. Esse desejo de mulher que ele é mulher não é de Deus. Isso é contrário à natureza. Mas Deus pode libertar. Levante a tua mão e dê glória, porque cadeias quebram nessa noite. Derachanda calabaraceia. Aleluia! 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 A minha luta não é com você pessoalmente. A minha luta é contra a carne. Que essa carne seja crucificada hoje. Neracandoromo rei darebahaio. Aleluia. Aleluia. E como fugir? Como fugir disso? Dessa natureza caída. Como fugir disso? Segundo Pedro 1,4. Aqui, ó. Se tu não deres glória, enfim. Aqui, ó. Como fugir dessa natureza caída? Sabe como? Só assim, ó. 2 Pedro 1,4. Só assim nós conseguiremos escapar dessa natureza caída, adâmica, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Leia forte comigo. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então Deus nos tirou dos desejos da carne. Deus matou a nossa carne. O que Ele fez? Ele falou: agora eu te dou minha natureza. A minha natureza eu dou para você. É por isso que você não nasceu do varão, você não nasceu da carne, você não nasceu da vontade do pai e da mãe, nasceu por obra do Espírito. Meu Deus! Ai, meu Deus, chega a arrupiar tudo aqui.
A única maneira de se livrar do corpo desta morte, a única maneira de se livrar dessa natureza caída, é receber uma nova natureza, nascendo de novo, nascendo de Deus. Ah, meu Deus, como eu amo a tua palavra, Senhor. Filhos da ira, vamos lá para concluir. Filhos da ira, eu falei que hoje tinha muito conteúdo. Filhos da ira, a palavra ira aí significa ira, furor, indignação. Então é a ira de Deus por causa do mal. Está escrito em João 3,36. Quem não crê no Filho de Deus não verá a vida, não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só o que está escrito em Romanos 9, 22 e 23. Veja, leia comigo essa palavra. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Guarde isso, vasos da ira. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então nós temos vasos de ira e vasos de misericórdia. Vasos da ira e vasos de misericórdia. O que é um vaso? O vaso é um receptáculo. É algo que você coloca algo dentro. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui que o vaso, está falando que o ser humano é um receptáculo da ira ou de misericórdia. Da misericórdia são os que se renderam ao Salvador, a Jesus Cristo. Segundo ao Coríntios 4,7, a Bíblia diz que Deus derramou os seus tesouros em vasos de barro. Deus derramou o tesouro da salvação, Deus derramou o tesouro da libertação, Deus derramou o tesouro do batismo com o Espírito Santo. Tudo isso são os tesouros isso é misericórdia de Deus para a nossa vida. Agora veja, agora os vasos da ira são os que rejeitam a Jesus Cristo, os negam a Jesus. Aqueles que negam a Jesus beberão do cálice da ira. Está escrito em Apocalipse 14:10. Deus dará de beber o cálice da sua ira e sofrerão eternamente. Sofrerão na grande tribulação aqui na terra e depois sofrerão eternamente. Então vão beber do cálice da ira. Então, ou Deus derrama ira, ou Deus derrama misericórdia. Então não tem como o ser humano escapar disso. Ou o ser humano vai receber ira, ou o ser humano vai receber misericórdia. O que determina isso? É a fé em Cristo. Estando em Cristo, misericórdia. Sem Cristo, ira. É o que ele vai receber. Agora percebe isso aqui, olha o que Jesus fez por nós. Somente a verdadeira conversão a Deus nos livra da ira futura. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, ele fala: como Deus vos converteu dos ídolos mudos para que vocês servissem ao Deus vivo, e agora vocês esperam dos céus a seu Filho Jesus Cristo, aquele que vos livra da ira futura. Eu tenho uma boa notícia para o crente fiel: você não tomará do cálice da ira do Senhor, porque você é um vaso de misericórdia. E agora encerro como a parte final do versículo, vou ler todo o versículo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Ainda bem que éramos, hein? Diga amém por isso. Como os outros também, encerro dizendo, essa palavra outros aí significa o que resta, é o resto da humanidade, então toda pessoa que não está em Cristo é o resto. Deus chama o seu povo para orar por esse resto da humanidade, em favor dos homens perdidos, pois Deus não quer que os homens se percam, mas se salvem. Está escrito em 1 Timóteo 2, do 1 ao 6. Peço a vocês que façam orações, intercessões, deprecações pelos reis da terra, por aqueles que estão em eminência, para que tenhais uma vida quieta e sossegada, porque isso é agradável e honesto diante de Deus, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo se entregou na cruz para resgatar o ser humano, para salvar o ser humano. E agora veja, o apóstolo Pedro já dizia na sua epístola, em 2ª epístola de Pedro 3,9, ele vai dizer: muitos têm a promessa de Deus por tardia, ou seja, Deus está demorando. Falou
que iria buscar, voltar para nos buscar e não voltou. Pedro falou: não tem a promessa de Deus por tardia, porque Deus antes é longânimo, está esperando que o povo se arrependa, porque Ele não tem prazer na perca do homem, Ele não quer que o homem pereça, mas Ele quer que o homem tenha vida eterna. Deus é amor e quer que o homem seja salvo. E agora eu encerro dizendo: em Adão, por natureza, o homem é filho da ira, mas em Jesus, por natureza, por novo nascimento, eu sou filho de Deus. Então quem está em Adão é vaso de ira, mas quem está em Jesus Cristo é vaso da misericórdia de Deus. Você já não está mais sob o domínio do homem, do pecado, você não está mais sob o domínio da carne, você está em Cristo, vaso de misericórdia. As palmas são para o Senhor. Aleluia.